Tá ao vivo no YouTube, Cleide. Boa Pronto, noite pode a começar. todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença aí de todos. Hoje teremos uma palestra bem importante, né, com o Dr. Sunaik Rodrigues, né, com um tema bem importante, que é sobre sintomas e como tratar a trombose, né? O que nós precisamos saber. Então, o Dr. Sunaik, ele é especialista em emagrecimento, nutrição funcional e esportiva, e ele vai nos ajudar a entender melhor como que nós podemos ajudar aí nessa questão aí da trombose. É com você, Sunaik. Maravilha, Cleide. Boa noite para você, boa noite para todas as pessoas que estão online aqui, que decidiram tirar um tempinho, né, para falar com a gente, escutar. Né? Poderia estar assistindo o jornal que está passando agora, com notícia ruim, mas está aqui para aprender um pouquinho mais sobre saúde. Hoje a gente vai falar de um assunto que é importante, que tem crescido um pouco nos últimos anos, que é as pessoas diagnosticadas com... Sunaik, abre o seu áudio. Aí, foi. A gente vai falar sobre uma doença importante que está crescendo ultimamente, principalmente na área das mulheres, que é a trombose, né? Trombose venosa, é tudo a mesma coisa. E é uma doença, assim, que é silenciosa. Esse é o problema. É como se fosse um câncer. De repente, quando você vai ver, aí já está muito perigoso. Então a gente precisa olhar. Lógico, tem sinais e sintomas que a gente precisa avaliar no nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele dá sinais de que está errado. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esses problemas que a gente vai falar aqui para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, tá? Não é somente fatores genéticos que desencadeiam a trombose, tá? Sim, se você tiver um componente genético, e a minha mãe teve trombose, a minha tia teve trombose, sim, você tem um risco maior. Agora, tem pessoas que já teve trombose e não tem nada na família. Por quê? Estilo de vida, se a pessoa fuma ou não fuma, se a pessoa faz uso de anticoncepcional ou não, se a pessoa gosta de beber bebida alcoólica com frequência, se tem uma má alimentação, se não pratica atividade física, se não bebe uma água de qualidade. Então, tudo isso aí são fatores que vão influenciar, entende? É assim, ó, cada um tem o seu componente genético, tá? Mas, às vezes, dependendo do seu estilo de vida, você pode ter alterações em alguns lugares nesses fatores genéticos. Então, às vezes, você pode não desencadear um câncer, mas você pode ter uma doença cardiovascular. Ou seja, uma trombose que a gente vai falar aqui agora. Mas se a gente entender os sinais e sintomas que são peculiares para a gente falar assim, opa, tem uma coisa errada isso aqui não é normal. Aí você começa a pensar. Então, por exemplo, cólicas com muita frequência, dor na panturrilha, por exemplo. Opa, nunca tive isso. Será que é normal? Não, não é. Isso pode ser um sinal, sim, de má circulação que pode causar uma trombose. Você já levanta um alerta. Pele pálida. Já viu aquela pessoa que está muito pálida? Principalmente, se você consegue ver uma pessoa mais pálida, aquelas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, muitas pessoas ficam mais pálidas, ficam mais brancas. Por quê? Fica descolore porque está faltando um nutriente, a pele não fica viva. Então, sim, a pessoa está morrendo aos poucos. Então, por isso que uma cirurgia bariátrica não é a parte, o caminho, é o caminho mais fácil, mas é o caminho que vai te trazer muito prejuízo à saúde. Então, por exemplo, mas o Sunaik, existe algum outro sintoma que a gente pode avaliar como trombose? Pode ser dor no tornozelo, é importante a gente avaliar. Dores do nada. De repente estou com dor. De repente aparece dor ali, dor aqui. Isso não é normal. Isso, gente,
a gente tem que observar isso em pessoas que principalmente fazem uso ou já fizeram uso de anticoncepcional, tá? Esses sintomas são principais. Uma pessoa saudável, geralmente, se ela sente alguma coisa, pode não ser, mas a gente precisa focar em pessoas que, principalmente hoje, é difícil você achar uma mulher que não toma anticoncepcional, concorda? Principalmente se ela tem entre 20 e 40 anos. Essa faixa, entre 20 e 40 anos, na maioria das vezes, as mulheres que chegam, por exemplo, no meu consultório, às vezes tem mulheres de 45 anos tomando anticoncepcional. Isso é um problema. O anticoncepcional ele tem seus efeitos colaterais. Inclusive, um deles pode ser desencadear uma trombose. E eu vou falar para vocês que o que que causa essa trombose, né? O que que é a trombose em si? São coágulos do sangue. Aí começa a formar coágulo. Aí o sangue não consegue percorrer. Aí o que que acontece? Tuf, para. Aí não circula sangue direito, aí você tem um trombo, uma trombose. Então é uma doença que às vezes você pode te matar na hora, ou se você for socorrida a tempo, você consegue chegar no hospital e ainda eles conseguirem te ajudar. Mas, o Sunaiki, o que que a gente pode fazer para tentar prevenir ou avaliar as causas? Né? As causas principais, na maioria das vezes, uma pessoa que tem uma alimentação ruim, por exemplo, ela tem uma, ela gera uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina pode vir desencadear uma trombose. Sim ou não. Depende do estilo de vida dela. Por quê? Resistência à insulina é uma pessoa que come muito errado. Come muito carboidrato, refinado, sem nada. Então, aí, olha o que acontece. A pessoa faz isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, tem 2 vezes mais risco de ter uma trombose do que uma pessoa que não tem diabetes. Porque uma pessoa que tem diabetes tem resistência à insulina. Então, se você come errado, você vai ter uma resistência à insulina e pode sim desencadear. Outra, é importantíssimo vocês entenderem. Uma doença ela nunca vem sozinha. Então, quem tem diabetes vai ter hipertensão. Quem tem hipertensão provavelmente ou vai ter diabetes ou vai ter doença cardiovascular junto. Então, acabam vindo em conjunto, porque uma coisa leva a outra. Aí você tem um estilo de vida ruim e você tem uma inflamação crônica, que você não sabe. Mas está lá, a nível celular, inflamaçõezinhas que você não sente nada, e de repente, quando atinge um tecido, um órgão, por exemplo, aí você vai sentir alguma coisa. Aí já é muito tarde, às vezes. No caso, por exemplo, se a gente pensar em câncer, por exemplo, às vezes você está vivendo a sua vida normalmente e acha que está saudável. A ausência de sintoma não significa saúde. Guarda essa para você. A ausência de sintoma não significa ter saúde. Quantas pessoas jovens tá correndo no campo lá, um jogador de futebol, saudável, morre. Ele não tava saudável, senão ele não tinha morrido. Você tá entendendo? Então, esquece esse ponto. Eu não tô sentindo nada. Não tá sentindo nada não significa estar saudável. Tá? Então a gente tem que cuidar desse ponto. E uma coisa que é muito importante a gente entender, pra gente evitar trombo, que muita gente não sabe, e que a maioria dos brasileiros, 30% dos brasileiros andam desse jeito, é a hidratação. 30% dos brasileiros andam desidratados, por exemplo, porque não bebem uma água de boa de qualidade. A trombose é coágulos. O sangue vai ficando grosso. Agora você imagina, uma pessoa que não bebe água. O sangue ele fica mais grosso, então ele te desidrata, você está desidratado. Então o coração tem que bombear com mais força, trabalhar dobrado, para que aquele sangue chegue lá no cérebro para levar oxigênio para você. E agora? Você está bebendo água? Eu bebo água todo dia. Eu bebo em média 3 litros de água todo dia. É importante, porque aí quando você está bem hidratado, o seu sangue fica mais fluido. Ele consegue percorrer mais fácil, mais leve. E, no entanto, abaixa a pressão. No entanto, a circulação sua melhora. Mas você pode beber qualquer água. Na verdade, não é bem assim. Hoje em dia, a gente vive num mundo muito intoxicado, muito poluído, muito agrotóxico, muito plástico na água, água muito contaminada com medicamentos.
Então, hoje você tem que ter aparelhos que melhoram a qualidade da água. Então, por exemplo, o que é importante? Quando você coloca, por exemplo, um top H+, e um Sulossimol dentro da água, você tem dois benefícios incríveis nessa água. Primeiro, que você vai liberar mais minerais, cálcio, magnésio, isso vai entrar dentro da célula e vai te dar mais saúde. E segundo, você diminui, a gente fala que a gente quebra os clusters da água. Então, a água, ela é formada por pequenos clusters. E esses clusters podem ser de 8, de 9, de 10, 12 moléculas por exemplo. E isso, quando eu coloco em uma de magneto, eu quebro eles ficam menores. Então a água fica mais leve. A gente chama isso na medicina de tensão superficial da água, que é importante. Aí o que acontece? Quando eu bebo uma água assim, eu me hidrato mais. Porque como ela é mais leve, ela consegue permear mais fácil no, no, nos seus capilares. Imagina que você está de pé. Ela tem que ir contra a gravidade. Isso é importante. E quando você faz isso, você melhora a oxigenação do seu corpo. Você leva mais oxigênio. Você consegue, por ter mais minerais nessa água, essa água fica com pH maior. Aí o que acontece? Você diminui a acidez do corpo, porque às vezes você tem uma dieta muito ruim, então você já melhora. Olha só de você, às vezes, trocar a qualidade da água que você bebe já faz toda a diferença. Por que isso não é que faz diferença? Porque você está bebendo uma água boa. E as suas células, todas elas, precisam de água. Todas. As células do seu cérebro, as células do seu pâncreas, as células do seu intestino, as células do seu coração, todas elas precisam de água. E, inclusive, sabe o que precisa de muita água também para funcionar bem? O seu sistema imunológico. Você quer ter uma imunidade melhor? Você precisa beber água. Mas por que eu preciso de beber água para o sistema imunológico? Como assim? Não entendi. Você já ouviu falar de água oxigenada? Aquela que você compra na farmácia? Você joga num ferimento e não deixa dar infecção? É. Aquilo ali mata bactérias. O seu sistema imunológico, ele produz peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. A água oxigenada vem de quê? Água. Então, se não tiver água, não tem como produzir água oxigenada. Então, seu sistema imunológico precisa de água. Se você não está bem hidratado ou bem hidratada, sua imunidade também cai. É só você olhar no vaso. A hora que você for fazer xixi, se tiver muito amarelo, está desidratado. Tem que beber água. Agora, tá um amarelo bem clarinho, quase que transparente, você está bem hidratado ou bem hidratado. Isso é importante. Se você observar isso, você vai ver que você vai começar a beber mais água no dia. Por quê? Você vai começar a ver no vaso que a água tá escura. E eu não quero que você tenha uma urina muito escura. Porque também, o que acontece? Se você tem uma urina muito escura, é sinal de que está faltando água e minerais também. Então, por isso que é importante beber uma água mais mineralizada. Então, o primeiro passo, se você quiser evitar, por exemplo, uma trombose hoje em dia, é beber uma boa água. Porque qualquer doença que você der uma boa água, a pessoa vai ter melhoras. Porque o corpo, 70% do seu corpo é água. Gente, lembra disso. Nós somos seres humanos que necessitamos de água. Não dá para ficar sem água. Ó, você não vive mais do que 3 minutos sem oxigênio. Sabe disso? E você não vive mais do que 7 dias sem água. Você precisa de beber água. E você não vive mais do que 30 dias sem comida. Então é importante beber água. Espero que isso aqui seja um alerta para vocês começarem a mudar isso dentro de casa. E como quando você começa a melhorar isso, você não vai sair da sua casa sem uma garrafinha de água. Aqui, ó. Onde eu vou, eu levo a minha. Essa garrafinha aqui tem 700 ml. Eu bebo, em média, de 4 a 5 dessa aqui todo dia. E dá um pouco mais de 3 litros de água. Ah, mas toda hora eu vou no banheiro. É normal. Você tem que beber água. Chega uma hora que você acostuma um pouco mais, você não vai com tanta frequência. Então, gente, o primeiro passo, se vocês quiserem evitar trombose, é isso. Segundo passo é ter uma alimentação boa. Tem que aprender a comer mais comida de verdade. Tem que aprender a descascar mais
e desembalar menos. Isso é extremamente importante. Quando você tem uma dieta mais saudável, junto com uma água de qualidade, você muda tudo. Você muda não só a sua saúde, mas você muda a saúde das pessoas que estão à sua volta. E vê que você vai estar mais radiante, você está emitindo mais saúde, está com mais energia, está com mais disposição. É importante, se você quiser evitar trombose, passar por um profissional da saúde, te pedir exames de sangue, que são importantes. Por exemplo, muita gente chega dentro do meu consultório e eu vejo alguns exames específicos, né? Um dos exames que eu peço muito para todo paciente meu, 100% de todos os pacientes meus, eu peço homocisteína, que é extremamente importante. Se você tem uma homocisteína aumentada, você tem mais risco de trombose, você tem mais risco para câncer. E todo paciente, que na maioria das vezes que chega dentro do meu consultório, tem uma homocisteína um pouco elevada. Alguns mais, outros menos. Aí tem que tratar. Aí tem que fazer suplementação. Aí tem que mudar a dieta. Tem que diminuir a inflamação do corpo. Tudo isso é um conjunto de várias coisas. Isso é o terceiro passo. Outra coisa que você pode fazer, se você quiser melhorar, inclusive até prevenir trombose, é fazer uso de uma coisa que é de graça. Você tem todo dia, o ano inteiro. Algumas estações é mais quente, outras estações é mais frio. Que é o sol. Vitamina D. Ficar 20 minutos ali no sol, ao meio-dia, 15 minutos, para você pegar um pouco de vitamina D 3 vezes por semana. A vitamina D ela é anti-inflamatória, ela melhora a absorção de cálcio, ela melhora a composição dos seus ossos, ela melhora a sua imunidade. Só que aí, o que acontece? Você não faz isso. Aí você chega dentro do meu consultório, eu te peço vitamina D, sua vitamina D está em 20, 18, 15, que era para estar acima de 50, tá abaixo. Aí o médico fala para você que tá bom ainda, tá normal. E você com aquele tanto de dor, com um monte de problema, sem energia, baixa libido, baixa autoestima, né? Olha só. Olha o tanto de coisa que eu tô falando para vocês e que vocês podem melhorar. Só de fazer coisas simples. Mas, na maioria das vezes, entra no ouvido aqui de vocês e sai no outro. Aí o que que acontece? A hora que dá o problema, aí vem falar: ah, então, eu queria fazer um tratamento porque eu tive trombose. Mas ninguém quer prevenir. Você quer continuar na sua vidinha, errada, na sua zoninha de conforto, fazendo tudo errado, né? É mais fácil, né? É difícil mudar, porque mudar causa desconforto. E esse desconforto, na maioria das vezes, as pessoas não gostam. Elas falam assim: ai meu Deus, tem que ir pra academia fazer atividade física, ai tem que tomar sol, ai tem que comer saudável, não é mais fácil pedir um iFood? Ah, não é mais fácil comer um pãozinho de queijo ali da padaria, né? Tá prontinho. Então, escolhas. Tudo na sua vida gira em torno de escolhas. Tudo na sua vida gira em torno de escolhas. Aí vai depender de você. Vou te dar um exemplo. Você está andando na rua. Você está com uma garrafinha de plástico na sua mão. Tem várias escolhas que você pode fazer. Você pode pegar aquela garrafinha e continuar levando ela até na sua casa. Você pode pegar aquela garrafinha e jogar ela no lixo. Você pode pegar aquela garrafinha e chutar ela para ela ficar na rua. E aí? São escolhas que você faz. Então essas escolhas vai me dizer que tipo de atitude você está tomando para sua saúde. Aí sim, mas é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Porque trombose é uma doença silenciosa. Ela só aparece na hora que vai estar no caso assim, pum, e tá subindo, cada vez mais está subindo isso. E a gente está aqui para ser o sinal amarelo aqui para vocês começarem a mudar, implementar estratégias novas dentro da sua casa, para mudar a sua saúde, mudar a saúde da sua família, para melhorar. Aí você vai lá e troca água, já bebe uma água boa agora. Uma água que hidrata mais, que diminui a acidez, que é um pouco mais alcalina, que tem mais minerais. Olha só que beleza, você já mudou só aí. O primeiro passo que você fez é mudar a qualidade da água. Por quê?
Por que que eu falo que o primeiro passo é mudar a qualidade da água? 70% do seu corpo é água. E a hora que você vai cozinhar alimento, você cozinha com o quê? Não cozinha com ar. Você precisa de água. Você vai fazer arroz, você precisa de água. Você vai fazer feijão, precisa de água. Você precisa de água. Aí que água que você coloca? Pensar, gente. Isso é importante. Aí depois vem a alimentação, começa a melhorar a alimentação, começa a comer mais comida de verdade, diminui os produtos alimentícios. Em terceiro lugar, começa a fazer uma atividade física 3 vezes por semana. Ó, que beleza. Aí depois começa na suplementação, que é importante. Aí tem que suplementar, por exemplo, ômega 3. Tem que suplementar, por exemplo, complexo B, que tem que ter, que você não consegue hoje tudo na sua alimentação. Você tem que suplementar, na maioria das vezes, magnésio. Tem que suplementar, às vezes, vitamina K2 junto. Aí o profissional vai te ajudar na dosagem certa que você precisa. É um passo de cada vez. A gente não pode abraçar o mundo, gente. Você não pode ir lá e querer fazer tudo de uma vez só. Ah, peraí, já vou fazer isso e... Não, calma. Vamos por passo. Vamos um passo de cada vez. Vamos melhorar a qualidade da água? Ótimo. Melhorei a qualidade da água depois de um tempo. Agora eu vou começar a melhorar mais minha alimentação. Ótimo. Começou a melhorar a alimentação, passou um período. Agora eu vou entrar na atividade física que eu estou me sentindo melhor. Terceiro passo. É devagar. Você não pode querer, como eu falo, todo paciente meu, não abrace o mundo. Isso vai te atrapalhar, você vai acabar desistindo, porque você quer fazer tudo de uma vez só e não consegue. Aí o que que acontece? Vem a frustração. Então, gente, quer evitar uma trombose, que é uma doença séria, você, mulher, se você toma um anticoncepcional, conversar com o seu médico também, para ver se você consegue diminuir a dose ou até tirar isso, colocar um DIU de cobre, por exemplo, que é menos prejudicial, entende? E melhorar isso, porque é uma doença silenciosa e é uma doença perigosa. Ela pode estar a qualquer momento. Hoje você pode estar bem. Amanhã, de repente, pum! É o que eu falo para você. Ausência de sintoma não significa saúde. Ausência de sintoma não significa saúde. Se você pegar uma pessoa que infartou hoje e pergunta se você pudesse voltar 2 semanas atrás e falasse assim, como é que você está se sentindo? A pessoa vai falar assim, não, estou bem. Aí 2 semanas depois a pessoa infarta. Nossa, olha só, né? Então isso é importante. Aí você vai ver os exames estavam tudo alterados. Só que para a maioria dos médicos, dos profissionais, tá normal. Aí você tá normal, você continua a sua vida. Aí a hora que tiver um problema, você vai tratar. Não é mais fácil prevenir do que tratar o problema? Mas a maioria das pessoas acaba deixando remediando, né? E não é uma boa. Remediar não é uma boa opção. A gente que está aqui, eu como profissional da saúde, para ajudar vocês, vocês têm que prevenir, não remediar. Então, mude a qualidade da água, comece a fazer uma boa alimentação, descasca mais, desembala menos. Faça atividade física. Você é um ser humano, em pleno século XXI, você não está fazendo atividade física, tem que apanhar. Mais nada. Arruma um tempo. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Independente da sua conta bancária. Se você é o presidente, se você é uma pessoa humilde, pobre, não tem problema. Você tem 24 horas por dia. O que que você vai fazer com as suas 24 horas? 8 horas você passa dormindo. 8 horas você passa trabalhando. Sobra 8 horas. Dentro dessas 8 horas, 1 hora por dia você pode treinar. Fazer uma atividade física. Porque antigamente, quando você morava no sítio, você tinha que levantar de madrugada para tirar leite, para roçar pasto, para cortar lenha. E era todo dia. Era difícil. Serviço pesado e braçal. Muita gente que deve estar aqui deve saber. Então, a gente não foi feito para ficar aqui sentado na frente de um celular, parado, ficando. Entende? Muita gente hoje trabalha sentado no consultório, papapá, bonitinho ali, entra às 9 horas da manhã, sai às 5, só no computador, arzinho condicionado, aí de repente passam uns anos e tá doente. Então, gente, vamos, ó, acordar. Quero que vocês mudem. E mudando, vocês vão ter resultado. Não existe mudança sem ações. Se você não agir, se você achar que vai ficar aí sentado vendo Netflix, o seu corpo vai mudar, sua saúde vai mudar e você vai ficar linda e maravilhosa,
Não, não vai. Isso não vem do céu. Você tem que conquistar. Então, levanta aí, a partir de amanhã, já muda a água que você bebe, já começa a comer mais saudável, já tenta buscar uma atividade física e vai implementando isso aos poucos. E assim a sua saúde vai começando a surgir. Porque é assim, a saúde, ela vai a cavalo. Mas para recuperar ela, ela vai voltar a pé, não vai voltar a cavalo, não. Certo, gente? Bom, eu poderia falar mais tempo aqui, tá? Mas eu tô em cima da hora aqui, 2 minutinhos. Então, se eu não passar aqui, eu vou continuar a live aqui, nem vou perceber. Então, assim, tem que passar pro pessoal aqui, né? Acho que é a Cleide. A Cleide vai falar com É, vocês agora. Senão eu maravilhoso. continuo falando aqui, Cleide. Não para, não, e vai embora. Esse- E a gente vai continuar aqui te ouvindo, porque é muito bom, né? Opa! É um despertar, né, da gente entender que mudanças de hábitos podem fazer com uma grande mudança na nossa saúde, né? Opa! É assim que funciona. E, e eu anotei aqui, olha, ausência de sintoma não é sinônimo de saúde, Nunca foi. muito importante. Muita gente E acha que é. sobre. Ah, tô É, saudável. Não tô sentindo nada. Aí, de repente, bum, dá um infarto. Ei, coitado, hein? Não tá sentindo nada, mas, né? e pelo que aprendemos hoje, né, precisamos fazer algumas mudanças que vão melhorar não só a questão da trombose, mas também uma série de patologias, né, que sai uma Opa, reação em cadeia, né? é uma reação em E cadeia, é um efeito sobre dominó. essa água, né, que nós podemos melhorar essa qualidade da água, nós podemos estar usando esses 2 dispositivos aqui, que eles vão fazer essa tensão superficial que o doutor Sunaik falou, e que vai nos ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. E nós podemos, ouvir o relato de alguém que esteja fazendo uso desse projeto de saúde e que conseguiu alcançar essa liberdade aí na questão da saúde, né, não ficar preso a uma cama ou dentro de casa. Eu gostaria de ouvir o depoimento de quem é que está conseguindo fazer essa melhora através do uso desse tratamento, desse projeto de saúde, e possa levantar a mão aqui para que a gente possa ouvir seu depoimento. Aí, coloca a mãozinha aí virtual para que a gente possa ouvir seu depoimento. Tem alguém aí que teve melhoras com esse tratamento? Vamos ouvir aqui a Lucinei. A Lucinei aqui vai expressar aqui o seu depoimento. O que que mudou a sua vida, Lucinei? Boa noite, obrigada, Leite, pela Boa noite. Eu que oportunidade. agradeço. Boa noite. Olha, passou um filme na minha memória, na minha mente agora, né, quando o doutor Sunaik estava aí mencionando todas essas informações. É como se eu estivesse ouvindo um relato da minha própria história. Há 2 anos atrás eu conheci esse projeto e eu estava numa situação muito crítica. Mas, quando eu comecei a fazer uso do projeto, a minha intenção era melhorar o meu sono, a menopausa, que estava insuportável. Eu estava atrapalhando até a noite de sono do meu esposo, que tinha que acordar 5 horas da manhã e não conseguia dormir, porque na madrugada, às vezes, todos dormindo e eu chorava de angústia, porque eu não conseguia dormir. Era muito calor e dores nas articulações. Então, quando eu comecei a fazer uso desse projeto, a minha intenção era melhorar os sintomas da menopausa, sendo que eu nunca pensei que isso ia melhorar outros campos da minha vida. Mas depois de uma semana fazendo uso, eu passei a sentir melhor em todas essas informações que eu já dei, né? No sono, as dores das articulações. Eu achei incrível, porque a princípio eu pensei, não deve ser isso. Mas eu vou tentar, porque nada melhorava. Minha irmã mais nova teve câncer de mama, não podia fazer reposição hormonal. Então eu tinha que conviver com isso enquanto o organismo tivesse a todo vapor os hormônios. Mas há 2 anos eu comecei a fazer uso. Um ano depois de fazer uso, eu tive uma surpresa, porque
Eu comecei a passar mal por conta da medicação da pressão alta. Eu tomava 120 comprimidos por mês. E o meu cardiologista, quando ele me examinou, ele falou do triglicerídeo. Eu melhorei depois de 2 meses de uso da água. Ele falou, a medicação fez efeito. Eu falei que não tinha comprado, estava usando o projeto. Ele falou que era impossível. Como o doutor Sunaik falou, que alguns médicos, infelizmente, não têm a informação que nós temos nesse projeto, né? E eu mostrei para ele que era possível porque eu estava bem. E ele falou, teu triglicerídeo ficou excelente, não vou nem repetir a medicação. E eu sabia que eu só ia tomar da corrida da forma correta. Mas como somos instruídos que os médicos aqui tiram a medicação, assim eu fiz. E está fazendo agora 11 meses que eu não faço uso de remédio de pressão, medicação nenhuma. Que Por quê? maravilha. Foi o que o doutor Sunaik falou, esse projeto, né, ele oxigena o sangue, ele fica menos viscoso, porque é uma água apropriada. Então, meu coração hoje ele não se esforça e a medicação é desnecessária. Pelo contrário, se eu fizer uso de algo que eu usava há mais de 26 anos, hoje eu não saio da cama com a pressão muito baixa, coisa que isso nunca acontecia. E hoje eu estou a 12/8 a minha pressão, de criança, né? Então, escutando todas as informações, é o que eu vivi e o que eu estou vivendo hoje, né? Quanto à trombose, eu estava sendo afetada também, porque o triglicerídeo alto, pressão alta, colesterol alto, eu acima do peso, né? O abdômen já tinha uma circunferência que o meu esposo ele é da área de musculação, ele é personal, ele estava assustado com o que estava acontecendo comigo, né? Ele hoje está ouvindo aqui que ele chegou ao trabalho e é como se ele revivesse também a situação. Ele estava super preocupado. Ele falou: a qualquer momento, Lu, você vai sofrer um infarto, porque minha circunferência estava 110, e ia só, eu não tinha disposição para ir à academia, e o esposo sendo personal. E hoje isso tudo mudou, né? É como vocês falam, não é cura, mas é um coadjuvante na nossa saúde, um tratamento natural. Hoje a família toda usa. Sogra, mãe, minha mãe voltou para junto com 86 anos, porque a artrose dela deu uma melhorada, ela voltou, quer andar de bicicleta, gente que não quer deixar, então voltou à disposição dela. E eu estou muito feliz com esse projeto, super indico. E enquanto eu respirar, eu quero fazer uso desse projeto, até mesmo que o carro-chefe desse projeto, a durabilidade é mais de 30 anos. O meu eu vou trocar só com 83 anos. Muito bom. E eu agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Nós que agradecemos Nós seu que agradecemos. depoimento aí, Lucinei. Maravilha. Não tem preço, né? Alcançar essas melhoras aí não tem preço, né? Ter saúde e qualidade E de hoje, vida. e hoje, como o doutor Sunaik falou, ó, não me desgrudo da minha squeeze com o projeto dentro. Vou para Perfeitamente. médico, academia, Tudo isso aí. supermercado, para todo lugar com ela. Eu estou dormindo, ela está ali. Faz parte da minha mesa lá Da no sua criado rotina. mudo. Exato. Parabéns. Doutor Parabéns. Sunaik, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que a Lucinei teve todos esses resultados aí que ela mencionou. Muito simples. Eu creio que eu expliquei até no começo do vídeo. Quando você bebe uma água que ela tem um potencial, que ela tem mais minerais e ela tem um poder de hidratação maior, você permeia dentro das células. E quando você se hidrata melhor, a água ela é um lubrificante da mitocôndria. E as mitocôndrias estão dentro das células. E a mitocôndria é a nossa usina de energia. Quando você melhora a mitocôndria, você melhora qualquer doença. Independente da doença que você quiser. Qualquer doença que você pensar na sua vida, se você melhorar a mitocôndria, você melhora a doença. Então, por exemplo, quando eu bebo uma água que é magnetizada e ela tem minerais, ela consegue permear dentro da célula melhor. Se ela permeia dentro da célula, ela vai melhorar a mitocôndria. Se ela melhora a mitocôndria, ela melhora o corpo como um todo. É simples. O raciocínio é simples. É complexo, mas é um raciocínio simples para vocês entenderem. Que se eu for explicar todo o mecanismo da mitocôndria aqui, ninguém vai entender nada. Mas é simples. Eu bebo água, uma água que é magnetizada, ela permeia melhor dentro da célula, ela entra dentro da célula, ela lubrifica a mitocôndria. Se ela lubrifica a mitocôndria trabalha melhor, produzindo mais energia. E essa energia melhora todo o corpo como um todo. O que nós temos que entender é que nós, mudando o nosso hábito, bebendo uma água de qualidade melhor,
essa melhora que a Lucinei teve, nós também vamos ter, né? Assim como eu Isso, tenho, né? Tive muitas isso. melhoras. É igual quando você pega um carro, você acabou de tirar um carro zero. O que que você faz? Você abastece em qualquer posto? Às vezes você abastece em qualquer posto, o que acontece? O carro fica. Não é? Aí você põe uma gasolina boa, É estrago. aí dá diferença. É isso. É isso que é Combustível beber uma água de certo. qualidade. Você consegue melhorar a qualidade do corpo. Então, por isso que eu não paro de beber água. Fico bebendo água o dia inteiro. Ah, maravilha. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de dar o seu depoimento em relação à melhora com o uso desse projeto de saúde. Muito obrigado, Lucinei. Foi maravilhoso aí o seu depoimento aí. A gente vai sempre gostar de ouvir ele, porque é para a gente acordar para a gente poder ter melhoras na nossa vida. Eu gostaria de chamar o Nilmar, por favor, o Nilmar Barbosa. Abre o seu microfone, Nilma, por favor. Não está Ativa abrindo, seu não. som aí para mim, Nilma, por favor. Ela não está conseguindo abrir, não. Não está conseguindo, não? Não. É só tocar no microfone. Enquanto Pronto. ela não consegue levantar, abrir o microfone, tem mais alguém que gostaria de dar o seu depoimento em relação a esse tratamento? Bom, eu gostaria de perguntar ao Dr. Sunaik, Hum, caso alguém queira entrar em contato com o senhor para poder se consultar, como é que ela faz para entrar em contato com o senhor? Bom, vamos lá, Cleide. Para ela entrar em contato comigo, ela pode fazer o seguinte: duas formas. Tem o meu Instagram ou tem o meu WhatsApp que eu deixo aqui para vocês, que é o DDD 16 99712 0861. Se quiser entrar em contato comigo, minha equipe vai responder vocês e vai ajudar vocês. Tá? Tem meu Instagram, Sunaik Underline Nutricionista. Quem quiser já me seguir lá, pode me seguir. E dentro do meu Pode Instagram tirar. tem um link. Se você clicar no link, você já cai direto no WhatsApp. Então, o pessoal vai atender vocês, a gente marca uma avaliação. E para todo mundo que está aqui presente, todo mundo que fizer uma consultoria dessa live, tem que falar que estava na live e tal, assim, assim, assado, tal dia, dia 7 de maio, aí vai ganhar 20% de desconto na consultoria, tá bom? Maravilha. Quero agradecer aí muito pela sua ajuda, contribuição aí conosco, né, em aumentar o nosso conhecimento e nos dar um norte, né, no que diz respeito a melhorar a nossa saúde, né? E eu Perfeitamente. gostaria de saber suas considerações finais. E as considerações finais. Simples, básico e sim, e fácil. Na vida, todos somos feitos de escolhas. A sua escolha está aqui agora. Você pode escolher agora mudar sua saúde através de uma água boa, ou você pode escolher do jeito que você está e continuar do jeito que está. É simples e fácil. São escolhas. Você escolhe ser uma pessoa que tenha saúde, ou você pode escolher ser uma pessoa que seja doente. Então, a escolha está na palma das suas mãos. E a gente está aqui para alertar isso. Então, eu quero deixar essa mensagem que é muito bonita. Depende de você, não é de mim nem da Cleide. Se você não tomar uma atitude, nada vai mudar na sua vida. É verdade. Nós precisamos tomar uma decisão positiva a favor da nossa saúde. Com certeza. Muito obrigado. Gratidão aí por Eu que estar agradeço, Cleide. conosco aí. Uma Muito excelente semana para todos obrigado. vocês. Obrigado, muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço. Eu gostaria de chamar a Maria de Jesus, ela disse que ela levantou a mão, ela quiser falar, pode comentar aí o seu depoimento, Maria. Deixa eu aqui ativar o seu som aqui.
Maria. Levanta a mão, por favor. Jesus. Pedi aí para você ativar seu som. Pode falar, querida. Tá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, então, já faço parte do projeto já há 30 anos. Melhora o funcionamento do intestino, ansiedade, né? Questão da pele, hidratação, né? Da pele de dentro e fora. Então, eu uso muita ansiedade de morte. O gel, quando eu tiro O seu som está falhando, eu acho que é a questão da internet. Mas eu compreendi que você disse que melhorou aí a insônia, né? E a questão da hidratação. Muito obrigado aí pela sua participação também. Então, que nós podemos considerar é que se nós seguirmos a orientação, né, que recebemos aqui, nós vamos melhorar muito a nossa saúde. E lembrar que nós merecemos, né? Todos nós merecemos nos presentear com um tratamento melhor, né? Um olhar com mais carinho, um olhar com mais atenção. Gleide, Às vezes a gente... Oi? eu acho que a Kennedy levantou a mão também. A Kennedy, É, eu acho que foi. Se ela quiser levantar, falar alguma pode, coisa. pode levantar a mão para você comentar. Eu aqui não visualizei. É Kennedy? Acho que eu ouvi a Kennedy. Isso. É só levantar a mão. Já abriu o áudio. Tá ok. Pode dar seu depoimento, Kennedy. Desde quando eu experimentei essa água, eu achei uma água bem diferente, sabe? Uma água mais leve. Eu vi muita diferença. Eu tenho uma bisa, ela fez uma diferença em tanto. Ela ficou bem mais magrinha, sabe? Essa água Sei. faz uma diferença em tanto. Muito bom seu depoimento, Kennedy. Gostei muito de te ouvir, viu? Parabéns aí pelo seu depoimento. Gostei muito. Então, ficou aí o depoimento da Maria, da Kennedy, e também aí da Lucinei, que agregou muito, enriqueceu muito a nossa reunião aqui. E A a Rosângela. Rosângela também pode comentar. Só abrir o seu som. Abrindo. No meu Parabéns, caso, Kennedy. Obrigado aí. no meu caso, uma coisa que foi assim, que eu percebi logo de imediato, foi porque eu tinha muita dor na nuca, a coluna cervical. Tudo que eu fazia, eu tomava dipirona praticamente a semana inteira. Tudo que eu tivesse que sair o dia todo, qualquer atividade minha que eu precisasse fazer, eu teria que realmente tomar dipirona. Então, quando eu comecei a fazer o uso do processo, a dipirona sumiu da minha casa. Não precisei mais tomar a dipirona. Enxaqueca, eu vivia com enxaqueca. Enxaqueca é só se eu acabar comendo alguma coisa que realmente eu não posso, como exagerar em gordura, aí eu tenho uma leve enxaqueca. Aí eu lembro que eu realmente tinha muita enxaqueca. Então, não tem como não perceber o diferencial na nossa saúde mesmo, não. E intestino também, que eu tenho muito problema de intestino. E se eu não beber a água, eu realmente não vou ao banheiro mesmo. Então, isso é fato. Muito obrigado pelo seu depoimento também, viu? Porque
Esses depoimentos mostram a veracidade de tudo que a gente ouviu ali com o Dr. Sunaik, né? Um simples mudança de hábito pode realmente fazer uma grande diferença na nossa vida, né? Nos dá mais saúde, qualidade de vida, não só para nós, mas a nossa família também, né? Então, eu quero agradecer aí a presença de todos, né? Foi muito bom, enriquecedora, né? Que nós podemos aprender muitas coisas, dicas valiosas que podem nos ajudar nesse sentido. E lembrar a todos, né, que na próxima semana, quarta-feira, nós teremos uma outra live, né, com um tema diferente. Então, estão todos aí convidados para estarem conosco novamente, né? Chamar os seus amigos, né, seus familiares, para que eles também, assim como nós, possam ter bons resultados e se tornarem pessoas com mais saúde e que possa aumentar cada vez mais, né, a gente expandir esse projeto de saúde aí para todas as pessoas que todos nós merecemos. Então, quero agradecer a todos pela presença e a gente encerra por aqui a nossa reunião de hoje. Muito obrigada.